Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz nessa noite? Encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Eu faço isso de propósito. Ninguém olha para lado nenhum. O negócio está tão feio assim aí, gente. Se não tiver ninguém bonito aí, é só olhar aqui para cima, para aquele diácono que está descendo ali, né? É uma alegria estar de volta aqui nessa linda igreja. E sem perder tempo, convido a todos para estarem de pé. E os que trouxeram a Bíblia, abram ela comigo no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 15. Enquanto os irmãos estão abrindo a Bíblia, eu quero cumprimentar a todos os que vieram nessa linda festa, agradecer pela sua paciência. Já são quase 10 horas da noite. E hoje, pelo jeito e pelo clima, nós vamos entrar numa vigília aqui, né? Então, pelo menos o Marco Aurélio deu glória a Deus, né? Pelo jeito só vai ficar eu e ele aqui, né? Eu quero louvar a Deus pela vida do apóstolo Uriel de Jesus, meu Dere, a quem eu respeito muito e carrego dentro do coração, trancado as 7 chaves. A mãezinha, né, a mãe Sara, que todo mundo aqui elogiou a casa onde estão, né? Então também não posso deixar de elogiar a casa onde eu estou. Estou ali na casa do apóstolo Uriel, sendo tratado como um rei, né? Não me trataram como anjo, graças a Deus, né? Porque anjo não come, não dorme, não descansa, né? Me trataram como ser humano, né? Deus abençoe. Feliz em rever o pastor Júnior, a sua esposa e a toda a equipe dos Gideões aqui. Eu cumprimento todos vocês no nome do pastor Reuel Bernardino, que o nome de vocês foi falado mais aqui do que o nome de Jesus hoje, né? Poxa vida, então deixamos para lá. João capítulo de número 15. Vou pedir ao sonoplasta para melhorar o som aqui para mim, que eu não tenho uma voz bonita igual da Elaine. Então se vocês puderem melhorar o som para mim aqui, eu agradeço. Mas toda vez o sonoplasta, é ele que toca e mexe no som, aí é uma bênção, né? João capítulo de número 15, versículo 16. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém? Virem a Bíblia algumas páginas, o capítulo de número 21. Capítulo 21 do Evangelho de João, versículo de número 7. Para parafrasear o capítulo anterior. Capítulo 21 de João, versículo de número 7. Está escrito assim: aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa que está do seu lado, aperte a mão dela com carinho até ela falar aleluia. Você não apertou direito, né? Aperta de novo, com vontade, né? Isso, pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena, para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre essa igreja. Manda anjos de fogo aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele na sua presença nesta noite, meu Pai, e enche esta casa com a sua glória.
É o que eu te peço agora e sempre, em nome de Jesus. E toda a igreja diz? Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe e tiveram paciência de permanecer aqui até esse momento, eu fiquei perguntando a Deus o que falar aqui nessa noite. Nós já estamos aqui na América há alguns dias, como já foi contado toda a história aqui pelos irmãos que fazem parte da caravana dos Gideões, e a missão é nobre. A missão é convencer os crentes que o reino de Deus ainda é o melhor lugar para se investir. Não existe lugar melhor para se investir do que o reino de Deus. Mas, pastor Elias, estava falando com Deus e o Senhor falou comigo: você não vai precisar pregar muito hoje. O céu já está aberto sobre nós aqui. As levitas trouxeram o céu para a terra. Os irmãos que aqui falaram antes de mim atraíram a atenção de Deus. Pastor Lorinaldo fez até Jesus rir no céu, né? Então a alegria está contagiada entre nós. E se for verdade, eu queria que um crente desse um glória a Deus, pelo menos. Perfeito. Eu li 2 textos da Bíblia, e é nesses 2 textos que eu quero meditar rapidamente com vocês. No primeiro texto, há uma afirmação. A afirmação não é dada por um discípulo, é dada pelo mestre. É o mestre Jesus quem olha para todos aqueles que estavam ao lado dele e diz assim: não foram vocês que me escolheram, fui eu quem escolhi vocês. Eu vou falar de novo e quem sabe isso começa a fazer sentido na sua vida. Não foram vocês que me escolheram, fui eu quem escolhi vocês. Quando o Senhor disse aquilo, Ele estava dizendo que ninguém está perto dele por vontade própria. Aliás, servir Jesus não é fácil. Caminhar ao lado dele não é fácil. Ser crente não é para qualquer um. Muitas pessoas já caminharam conosco e desistiram no meio do caminho, porque carregar a cruz não é nada fácil. Por isso, eu sempre digo que aquele que aqui está deveria ter motivos de sobra para dar gritos de glória a Deus, ainda que não houvesse pregação nem cantoria nenhuma, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Segundo, foi Ele quem escolheu você. E se é Jesus quem escolhe, Ele só escolhe pessoas porque elas têm algo para lhe dar. Aqueles 12 homens que Jesus escolheu e os transformou em uma escola apostólica, cada um deles tinha o seu quinhão de peso, cada um deles tinha os seus talentos, e o Senhor não os eximiu, porque eles eram seres humanos e sabia que além dos talentos, eles também tinham defeitos. Mas os defeitos deles não suplantavam os talentos que eles tinham. Jesus é aquele que investe, e Ele não investe naquilo que não dá resultado. O mais fraco crente aqui dentro deste santuário hoje, repito, o mais fraco aqui entre nós, aquele que geralmente nós julgamos, dizemos que esse não presta para nada, não vai dar em nada. O mais fraco crente aqui hoje foi escolhido por Ele. E se foi escolhido por Ele, é porque Ele sabia que ele tinha defeitos, mas também tinha talentos. E se os talentos ainda não apareceram, é porque você é um daqueles investimentos a longo prazo. E investimento a longo prazo é preciso de paciência, mas também quando o investimento começa a dar lucro, sai de baixo. Eu não estou olhando para homens e mulheres nessa noite, pastor Reuel. Nessa noite eu estou pregando para investimentos de Deus. Assim como George Soros, o grande especulador de Wall Street, só investe naquilo que dá lucro, o meu Jesus, que é Deus, repito, o meu Jesus não é homem como George Soros. George Soros, ele manipula, ele acredita, ele simula, ele aposta naquilo que talvez vai dar certo. Jesus não, ele só aposta naquilo que ele tem certeza que vai dar certo. E todos aqui já deram certo. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Quem acredita que já deu certo aqui? Então levante a mão direita para o céu com carinho e respeito. Coloque no ombro de quem está do seu lado. Agarra a pessoa para mim. Chacoalha ela até ela ficar irritada. Acorda ela, porque já tem gente dormindo aqui. Chacoalha ela e diga: Deus te trouxe aqui para isso. Não grita no ouvido dela, diga: Deus te trouxe aqui para isso, para te falar que você é o maior investimento que Ele tem nessa terra. E se tem alguém que crê nisso, dá um grito para acordar a cidade toda, se for possível. Pois bem, não foste vós que escolhestes a mim, fui eu quem escolhi vocês. Só que no texto seguinte, o que eu ouço da palavra mexe comigo. Porque alguém vai dizer assim: ei Pedro, o Senhor está aqui.
Mas a Bíblia Sagrada faz questão de dizer que este que chamou Pedro pelo nome, disse, este é o Senhor que está aqui. A Bíblia diz assim, o discípulo a quem Jesus amava. E aqui vem o pensamento desse pregador. Se ele escolheu todos, porque todos têm uma vocação, todos têm um talento, por que alguns, mesmo no meio de todos, ele segrega e dá títulos? Pedro era tão querido quanto João. Pedro foi chamado pelo mesmo Cristo que João. Mas Pedro não recebeu a nomenclatura de aquele a quem Jesus amava. Pensei nisso, raciocinei e comecei a entender porque alguns entre nós voam e outros rastejam. Porque alguns entre nós têm um ministério profícuo e poderoso e os outros um ministério pequeno e tacanho. Porque alguns, quando agarram o microfone, quer seja para cantar ou pregar, cai uma tristeza e um sono na gente. Porque outros, quando agarram o mesmo microfone, cantam às vezes a mesma música, pregam às vezes a mesma palavra, o mesmo versículo, nos empolgam e nos colocam de pé. Se todos foram escolhidos pelo mesmo Deus, aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Se todos foram escolhidos pelo mesmo Senhor, aconteceu algum acidente no meio do percurso, ou alguma bênção que você deveria ter agarrado naquele culto, e você deixou escorregar pelos seus dedos. O Senhor não faz acepção de pessoas, é o que está escrito na palavra. E Ele não faz acepção para salvar. Para salvar, Ele salva o grande, o pequeno, o gordo, o magro, o rico, o pobre, o negro, o branco, o asiático. Para salvar, Ele salva o intelectual e o ignorante. E Ele os coloca juntos num ambiente como esse. E depois que Ele os coloca juntos num ambiente como esse, Ele dá para eles as mesmas armas. Ele dá para eles a mesma Bíblia, dá para eles os mesmos louvores, coloca eles para assistirem os mesmos pregadores, os mesmos professores, dá a eles a mesma oportunidade de serem dizimistas, ofertantes e sacrificantes. A pergunta é, por que uns decolam e outros não? E aí os mais pragmáticos olham para dentro de si, às vezes com tristeza, e dizem assim, é porque Jesus escolheu aquele meu irmão para uma obra diferente da minha. Na verdade, Jesus gosta mais dele do que de mim. Tem crente na igreja que acredita realmente nisso. Aliás, quantos de nós, na hora que nós estamos passando por aquele vale da sombra e da morte, não sabemos para quem ligar? Geralmente temos uma cadernetinha. As pessoas que a gente pede oração, geralmente a gente nunca convida elas para a festa. Quando a gente vai para o bar, vamos para o shopping, vamos para o mall, a gente não convida eles para ir conosco. Mas quando a gente está no vale da sombra e da morte, é aquela pessoa que a gente procura. Por quê? Porque nós sabemos que aquela pessoa parece que tem um contato direto com o céu. Ela dobra o joelho aqui e o céu se abre lá. Como se explica tudo isso? Como é que se explica tudo isso? Será que no meio do colégio apostólico, porque Paulo, quando foi falar dos 12 discípulos, ele disse, eu conheço a todos, mas tem 3 que são os pilares da fé. Pedro, Tiago e João. Porque esses estão sempre caminhando com Jesus num nível diferente dos demais. Se o Senhor os chamou a todos, é aqui que eu começo a aprender que o que Deus tem que fazer por mim, Ele fez por você também. Só que o que aconteceu na minha vida não aconteceu na sua, não é porque Deus não queria que acontecesse na sua, é porque eu tive coragem de fazer aquilo que você não teve. E eu descobri que na caminhada com Deus, no meio dos 12 discípulos, haviam 3 grupos. Quantos grupos eu disse? Eu coloquei nomenclatura neles assim. Haviam 12 homens especiais. Diga comigo, especiais. Quero ouvir de novo. Agora pergunte, por que eram especiais? No meio de uma multidão de 3 milhões de judeus, Jesus olhou para os 12 e os escolheu. Não foste vós que escolhestes a mim, eu escolhi vocês. Ele saiu segregando, andando de vila em vila, olhando, observando. E quando ele via um homem, ele notava nele algo diferente e o atraía. Traía para perto dele, trazia para perto dele e colocava do seu lado para ser seu discípulo. Esses 12 homens eram especiais. Se você vivesse naquele tempo, quem gostaria de ter sido um dos 12 aí? Levante a mão para eu ver. Tem gente que não levanta a mão nem por reza brava, né? Eu não sei o que veio fazer no culto hoje. Devia ter ficado em casa, querido. Eu vou perguntar de novo. Se você vivesse lá, você queria ter sido um dos 12? Ah, que bom. Qual deles? Eu duvido que tenha alguém que gostaria de ter sido Judas aqui. Ninguém lembra de Tomé. Ninguém quer ter sido Tomé. A gente só pensa nos grandes.
E é aqui que a minha mente começou a pensar. Se Jesus escolheu esses 12, e os 12 são os pilares da nossa fé. Nossa fé é uma fé apostólica. A nossa fé é apostólica por causa dos 12 primários apóstolos. Paulo foi o 13º, mas esses 12 primários apóstolos foram eles que desbravaram o mundo para nós. Foram eles os primeiros a terem a experiência ao lado do Messias de Nazaré. Foram eles que viram os primeiros milagres. Foram eles que fizeram os primeiros milagres. Eles são os nossos pais na fé. São esses 12 apóstolos nos quais nós nos espelhamos. Sim ou não? Eram especiais? Quem concorda comigo? A pergunta que eu faço é: se são tão especiais, repita para mim aí o nome dos 12 de cor, sem olhar a Bíblia. Vai lá, tenta. Tenta, vai balbuciando aí. Lembra o nome dos 12 de cor? Não, Isaías não é. Eu li nos lábios do irmão ali. Isaías era profeta. Vai, tenta. É interessante, porque nós falamos dos 12 apóstolos, pastor Lorinaldo, e a gente não lembra deles. Porque a gente não consegue lembrar o nome dos 12 principais homens que Jesus escolheu a dedo, pastor Silas. Por que não há isso? Porque ele escolheu, ele viu neles algo que nem eles viram. Ele acreditou neles e eles não acreditaram em si. Talvez ficaram confortáveis dizendo: não, ele já me escolheu, então está muito bem aqui, eu estou muito bem perto dele. Nós só não lembramos os nomes deles porque eles não fizeram nada que chamasse a nossa atenção. Todavia, tem 3 no meio dos 12 que a gente fala de cor, e quando fala de um é automático falar o nome dos outros 2. Qual o nome deles? 1, 2, 3. Pergunte para o seu irmão: por que desses você lembra? Por que desses 3 a gente lembra? Porque Paulo diz que os 3 são os pilares da fé. Eles eram super-homens? Eram de aço, por acaso? Saíam fagulhas de fogo das mãos deles? Eles flutuavam no ar, os cabelos deles brilhavam? Não. Eram homens como os outros eram. Tiveram a mesma chance que os outros tiveram, pastor Miqueias. Andaram ao lado de Jesus, ouviram as mesmas pregações, participaram dos mesmos milagres. Só que, pelo que eu percebo, esses 3 tinham vontades que os outros não tinham. Esses 3 queriam mais. Esses 3 procuravam Jesus com mais facilidade, e a Bíblia Sagrada diz isso. Ora, não foi Pedro que estava com os outros 11 num barco, e de repente Jesus, no meio da tempestade, começou a andar, e todos começaram a gritar que era um fantasma. E Pedro deu um grito do barco dizendo: se és tu, me mande ter contigo. E não é a voz dele que caminha no meio da tempestade e grita: vem, Pedro. E não é Pedro que se afasta de todos e salta no meio das águas. O salto que ele dá no meio das águas mexeu com o coração de todos os discípulos, porque ele poderia ter corrido no risco de ter afundado. Quem deveria conhecer a voz de Jesus com mais facilidade seria João, mas nem João reconheceu a voz de Jesus no meio da tempestade. Mas Pedro teve a sensibilidade e disse: é ele. Jesus ama a gente atrevida. Jesus ama a gente que vai onde ninguém vai. Jesus ama a gente que acredita naquilo que ninguém acredita. Pode ver que as pessoas que Deus mais usa são as pessoas mais loucas. É só você olhar a caravana dos Gideões. O mais bonzinho rasga a nota de R$100 que está com a gente aqui. É sério, é tudo maluco, é tudo gente doida. Aí você pega aqui, dá um microfone para cada um deles contar a história. Cada um tem uma história mais louca do que a outra. Todas as pessoas que têm um talento, uma vocação, que cantam, que pregam, que entoam, que obram na obra do Senhor, são pessoas que passaram por experiências profundas. E qual a diferença delas com você? Elas creram, elas caminharam, saltaram no meio das águas. Jesus me trouxe nessa noite em Framingham para dizer que Ele quer homens e mulheres aqui que saltem no meio das águas pelos seus sonhos. Que você caminhe por onde ninguém caminhou. Aquele que vai onde ninguém foi, vê o que ninguém vê. Aquele que faz o que ninguém fez, recebe e tem experiências que os outros jamais tiveram. Vou te contar um segredo. E talvez seja este o tema da mensagem: segredos. Por que é que nós saímos de casa para ouvir um pregador que às vezes tem nome? Porque geralmente a igreja, quando traz uma atração, todo mundo vem para ouvir. Todo ser humano quer ouvir uma pessoa de sucesso e quer saber o segredo dele. O primeiro livro que eu adquiri do pastor Uriel, do apóstolo Uriel, foi o livro sobre o jejum. Chegou no Brasil a história de um homem que jejuou 40 dias. E eu falei: eu quero saber qual é o segredo de um homem que jejua 40 dias.
E quando eu peguei o livro, eu falei, Jesus, eu não quero jejuar 40 dias não, que o Dério ficou parecendo uma saracura, de tão magrinho que estava no livro, né? Tem a foto dele com o rosto chupado, né? Mas a oração fez milagres. Ou a história conta, um dia vai virar lenda, mas hoje ainda é realidade, que houve um homem que orou e a neve parou em Boston. Sim ou não? Eu me lembro que participei de uma convenção aqui nessa igreja e veio o pastor Benny Hinn pregar. E por que vieram pessoas de todos os lados e queriam vê-lo, tocar, queriam ouvir a história dele? Porque as pessoas querem ouvir os segredos dos outros. Lá no Brasil, geralmente, hoje tem um monte de pessoas que chamam coaching. São pessoas que dão palestras de motivação e autoajuda. As pessoas pagam caro para ouvir esses coachings. E eles não são super-homens, nem Mulher Maravilha, mas são pessoas que têm uma inspiração. Eles falam com vontade, tiram as pessoas das suas vidas confortáveis. Talvez seja isso que nós precisamos um pouquinho dentro da igreja. Descobrir os segredos. Porque se descobrirmos os segredos desses 3 discípulos, chamado Pedro, Tiago e João, quem sabe a gente não faz o que eles fizeram? Quem sabe a gente não entra para a história como eles entraram? Você tem 2 maneiras de sair por aquela porta hoje, dizendo, o culto foi legal, foi bom ouvir os cantores, rever o pastor Reuel, ouvir o pastor Marco Feliciano. Ou você pode sair por aquela porta dizendo, eu quero fazer história também. Esses 3 homens, Pedro, Tiago e João, fizeram o que os outros 9 não tiveram coragem de fazer. Tiago e João atormentaram a mãe deles. A mãe deles um dia foi falar com Jesus, ela estava servindo a comida, foi no ouvido de Jesus e disse, Jesus, quando o senhor entrar no seu reino, o senhor pode colocar um filho meu à sua esquerda e o outro à sua direita? Jesus parou de comer, olhou para ela e riu. Ele disse, não posso fazer isso, porque à esquerda ficam os bodes, à direita as ovelhas. Jesus está falando sobre céu e inferno. Mas ele disse assim, eu gostei da ideia. Jesus sabia que aquilo não partiu daquela mulher, porque mulheres não falavam com homens, não faziam pedidos desse jeito. Foram os 2 meninos que ficaram no pé da mãe. Mamãe, a senhora vai servir a mesa do mestre. Fala para ele, quando ele entrar no reino dele, colocar eu à esquerda e o outro à direita. Eles eram atrevidos. Pense em 2 discípulos que saíram para evangelizar, quando voltaram, todo mundo tinha um testemunho para contar. Lá o cego viu, ali o surdo ouviu, ali houve multiplicação de pães. Chegou Tiago e João. E Jesus disse, e vocês que contam? Senhor, só miséria. Vamos pregar. Eu acho que não deram oferta para eles, porque para deixar evangelista endemoniado, é só não dar oferta para eles. Não receberam a gente bem. E se falassem só isso, tudo bem. Mas antes de despedir, falou assim, Jesus, a gente pode fazer uma oração para aquela cidade? Para salvar ela, filhos? Não. A gente quer orar para cair fogo e destruir tudo aquela cidade. Jesus olhou para ele e disse assim, é claro que não. Mas Jesus gostou daquela atitude. Deus ama gente de coragem. Deus ama homens e mulheres que tenham coragem. Deus tem te sustentado nesse lugar por causa da coragem que você tem. Só que essa coragem precisa aumentar. Porque se 2015 foi um ano ruim, 2016 há de ser o melhor ano seu nessa terra. Pelo menos alguém disse amém agora. Começaram a acordar. Eu vou dizer de novo. O Senhor não te trouxe a este lugar para você ser mais um. O Senhor te trouxe aqui para fazer de você um ser diferente. Como eu disse, eu encontro 3 grupos que caminham com Jesus. O primeiro é dos especiais. Só por serem especiais já estavam bem. Então não obraram, não criam, não faziam nada de novo. Estavam apenas dentro de si com seus pensamentos dizendo, eu estou satisfeito de estar na trupe, na escola dele. Mas no meio dos 12 tinham 3 que queriam ser amigos dele. E esses 3 que queriam ser amigos iam com ele onde ninguém ia. Quem é que Jesus chama para estar com ele no alto do Monte Tabor, quando ele vai recepcionar Elias e Moisés? Quem se lembra da história? Jesus vai subir o monte da transfiguração. Ele tem 12 discípulos, mas ao invés de chamar os 12, ele chama só 3. Qual o nome deles? Meu Deus, dá um grito, qual o nome deles? A cotovela e seu irmão diga, por que os 3? Pergunte para mim, por que os 3, pastor? Porque somente quem quer ser amigo de Jesus está preparado para ver coisas sobrenaturais. Jesus tinha 12, mas ele não acreditava que os outros 9 se subissem naquele monte e vissem a transfiguração, vissem ele se transformar no sol, os seus cabelos brilharem e receberem a visita de Elias e Moisés, os únicos 2 homens que foram para o outro lado da vida e voltaram aqui.
Jesus disse: se eles virem isso, é perigoso eles desanimarem da fé. Não estão preparados para verem coisas sobrenaturais. O Senhor só consegue revelar coisas grandes para pessoas que caminham ao lado dele. Não basta estar aqui. Eu tenho pregado nesses últimos anos dizendo que todo mundo entra na igreja, até porque a porta da igreja fica aberta, até cachorro entra dentro da igreja. Mas entrar no culto, aí não é para qualquer um. Entrar no culto é diferente de entrar na igreja. Se você olhar à sua esquerda e à sua direita, você vai ver muita gente sentada na igreja. É claro que uns 30% estão com o celular na mão, não sei se estão tirando foto, mandando mensagem ou gravando o que eu estou pregando. Mas também não deveria estar fazendo isso, porque agora não é hora disso. Agora é hora de focar aqui. Alguns estão aqui dentro, tem umas pessoas, eu não vou nem olhar para onde as pessoas estão, porque eu vi duas moças lixando a unha durante o culto. Aqui não é um salão de belezas. Isso aqui ainda é a casa de Deus. E se é a casa de Deus, nós precisamos estar aqui para estarmos perto dele. Começamos com as reações. Por que quando os crentes chegam, ao invés de sentarem nos primeiros bancos, sentam sempre lá atrás? Isso demonstra timidez. A timidez é um demônio. Se você já leu o livro de Apocalipse, deve ter se apavorado. Ficarão de fora os tímidos. Não me pergunte. Pergunte a Deus o porquê. Ficarão de fora os tímidos. Por que será? Porque sempre nos esquivamos. Você está dentro do santuário da bênção. Você está diante do mesmo Deus que eu sirvo desde a minha infância. Você quer os mesmos dons que Jesus me deu e deu a outros? Então comece a pedir. Não adianta ficar o culto todo paralisado, parecendo uma estátua de museu. Aqui não é uma missa, aqui ainda é uma igreja pentecostal. Só que uma igreja pentecostal sem barulho não faz sentido. E aí você vai dizer: não, pastor, é que eu não dou glória a Deus de qualquer jeito. Eu só dou glória a Deus quando eu sentir alguma coisa. Me explica o que você tem que sentir para dar glória a Deus, querido. Quer sentir o quê? Cosquinhas no pé? Quer sentir o vento das asas dos anjos na sua cara? Fogo subindo pelo seu corpo? Crente que tem um nome escrito no livro da vida não precisa sentir nada para dar glória a Deus. Ele dá glória a Deus por livre, espontânea vontade. Nossas reuniões não poderiam ser assim. Não são seminários de aprendizado. Isso existe escola. Isso aqui é um culto. Só que nós invertemos os fatores. A gente entra no culto e esperamos que Deus venha servir um banquete para nós, quando isso está tudo errado. Culto não é para homem. Culto é para Deus. Não é Deus que tem que descer aqui de gravatinha borboleta, uma bandeja na mão como se fosse um garçom e servir você aí no banco. Não, é o contrário. É você quem tem que pegar uma bandeja e começar a servir a Deus essa noite, dentro desse santuário. Se não fizer isso, não adianta. Pode ser o maior pregador do mundo, o melhor cantor do mundo, a gente vai ficar aqui e nada vai acontecer. Então eu digo, eu estou pregando para homens e mulheres especiais essa noite, eu não tenho dúvida disso. O seu nome está escrito no livro da vida. Se a trombeta tocar agora, você sobe para o céu direto. Mas Jesus não quer que você seja só especial. Ele quer que você seja amigo. E como é que eu me torno amigo dele, pastor? Fale com ele. Comece a adorá-lo. Comece a dar para ele alguma coisa nessa noite. Uma vez eu falei com Deus, eu perguntei como funciona um culto como esse, porque aos nossos olhos é um culto coletivo. O Senhor disse: aos olhos do homem é coletivo, aos meus olhos não. Para Deus esse culto é pessoal. Ele está sentado no trono e só tem você olhando para ele. E Deus espera a sua reação. Imagine, coloque um espelho na sua frente agora e imagine Deus vendo o que eu estou vendo daqui. Tem gente que a gente olha daqui e dá vontade de sair correndo. A cara está feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. O olho seco, segura aí. Parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. A boca fica travada, boca de aço, língua de ferro, queixo de concreto. Ah, pastor, mas eu não gosto do senhor nem dessa equipe que está aqui. Você veio fazer o que aqui, criatura? Devia ter ficado em casa. Vai num Dunkin' Donuts tomar um ice coffee. Aqui não. Aqui nós queremos hoje óleo fervendo, caindo do altar do Senhor. Queremos a presença de Deus nesse lugar. Mas não basta ser especial. Tem que ser amigo dele. Amigos ouvem confissões. Quando Jesus vai ser oprimido na noite em que ele vai para o jardim do Getsemane, nos momentos finais que antecedem a sua prisão, ele está angustiado, atormentado. Os discípulos estão tentando orar com ele. Quando ele percebe que eles não conseguem orar, ele se levanta e vai para um outro ambiente orar. Mas ele não vai sozinho. Ele bate no ombro de 3. Quem eram eles? Por que ele chamou só os 3?
Para os três, ele abraçou e disse assim: para os outros eu não posso contar, porque eles são especiais, estão aqui, mas estão satisfeitos com o que têm. Mas vocês são meus amigos, e eu posso contar para vocês o que eu estou passando. A minha alma, ela está angustiada até a morte. Jesus só revela segredos para quem tem coragem de ir com ele em todos os lugares. Jesus não quer que você seja só um crente especial com a carteira da Revival Church no bolso. Ele quer que as pessoas, quando olhem para a rua, vejam que você é dessa igreja. E não é pela roupa, mas é pelo seu semblante, é por aquilo que a sua voz fala. Aquele que anda com Jesus corre um risco, pergunte qual? De ficar igual a ele. Ainda que você tente se soltar depois. Olha, os 12 fugiram depois daquela noite. Um se matou, um foi Judas que entregou Jesus, foi lá e se matou. Sobrou 11. Os 11 andaram pelo meio da multidão, mas a Bíblia diz que só um foi reconhecido. Alguém chegou perto dele e disse assim: você anda com Jesus. Ele disse: eu não conheço ele. Conhece o seu jeito de falar, é igual dele. Não sou. Sim, você estava com ele. Pedro teve que se esconder. Ele foi tão amigo de Jesus que ficou parecido com ele. É isso que Deus quer nessa noite. Deus não quer que você saia daqui só dizendo o culto foi bom. Deus quer que você saia daqui dizendo assim: o culto foi maravilhoso. Porque você está aprendendo que é possível estar aqui e ir além do que você já teve. No meio desses grupos, eu disse que eu apresentei para vocês os especiais, apresentei para vocês os amigos, mas tem um no meio dos três que foi além. E esse além recebeu o nome de discípulo a quem Jesus amava. E esse é João. Jesus amou tanto ele que um dia os discípulos ficaram com ciúmes e foram perguntar para Jesus: por que só ele? Jesus olhou para eles e liberou uma palavra profética que custou caro. Jesus olhou para eles e disse assim: que importa a todos vocês que ele viva, para que me veja voltar aqui em glória. Essa palavra custou caro, porque João foi o único discípulo que a morte não conseguia levar embora. No alto dos 90 anos, jogaram ele num tacho de azeite fervendo. O azeite não fez efeito no corpo dele. O medo dos homens dele foi tão grande que jogaram ele na ilha de Patmos. E um homem de 90 anos numa ilha isolada é para morrer. Mas ao chegar na ilha foi recepcionado pelo seu amigo. E foi ele quem disse, não fui eu. Eu ouvi uma voz por detrás de mim. E virei para ver quem era. E lá estava ele, o meu amigo. Cabelos brancos como a lã branca, olhos como chama de fogo, pés reluzentes como latão que saíra da fornalha, um cinturão de ouro traçando o seu peito, que era coberto por um linho fino. Por que é que João desenha Jesus em Apocalipse? Porque Jesus fez uma promessa: que importa a vocês que ele viva, para que me veja voltar aqui em glória. Nenhum dos discípulos viu Jesus em glória, a não ser João. Todos viram Jesus ressuscitado, mas em glória, só João. Mas em glória, só o amigo a quem ele muito amava. Aí a pergunta é: qual o segredo de João? Pergunte para mim, qual o segredo dele, pastor? Pastor Lorinaldo, corra aqui, por favor. Vamos ensinar o segredo de João. Isso, rapidão. Vou te ensinar o segredo de João. O senhor vai ser Jesus hoje. Fique aqui do meu lado. Aqui está Jesus. Imagine aqui 12 discípulos. 9 são especiais. 3 são amigos. E os 3 ficam do lado dele. João está aqui, do lado esquerdo. Pedro está aqui e Tiago está aqui. João percebeu que os 3 são diferentes, por isso Jesus chama eles para ir no Monte Tabor. Sempre são os 3. Ele viu que ele já tem um lugar especial. Ele é diferente dos outros 9 que estão ao redor. Mas João queria mais. Numa época em que homem não tocava em homem, porque a lei matava. Numa época em que não havia intimidades entre homens, João ousou, Jesus sentado à beira de uma fogueira, encostar em Jesus. Ao encostar, Jesus poderia ter mandado ele embora, e Jesus não mandou. E João então arriscou: já que ele não me mandou embora, o que aconteceria se eu colocasse minha cabeça no ombro dele? E Jesus não mandou ele embora. Ao invés de João sair, João escorreu a cabeça e pôs no peito dele.
Ao colocar a cabeça no peito de Jesus, João ouviu o batimento cardíaco de Jesus. De onde é que você acha que saiu o evangelho dele? Como é que você acha que um pescador analfabeto pode escrever o seguinte livro? Ele estava com Deus, porque tudo que foi feito por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele veio para os céus, mas os céus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como é que você acha que um pescador libera tais palavras? O evangelho de João saiu daqui, ó, do peito de Jesus. Agora cá para nós. Imagine a cena, terminou o culto aqui na Revival Church em Framingham. Lá fora você encontra o pastor Júnior abraçado com o pastor Elias. E os dois saem de mãos dadas andando pelas ruas. Ou você encontra o pastor Miqueias e um outro irmão ali, um debruçado no peito do outro, sentado bem no meio da rua. Hoje, em pleno século XXI, nós temos um preconceito miserável. Imagina isso há 2000 anos atrás. João sofreu com os olhares dos seus irmãos. Todo mundo olhando para ele, dizendo: o que deu nele para colocar a cabeça no peito de Jesus? Que intimidade é essa? João ousou ir onde ninguém foi. Como ele foi onde ninguém foi, ele recebeu o que ninguém recebeu. O discípulo a quem Jesus mais amava era aquele que mais perto dele ficava. É isso que Jesus quer de você nessa noite. É isso que Jesus quer de você nessa noite. Eu encerro aqui. Eu era garoto lá na Vila Tatu. Em 1988, em 87, aconteceu um avivamento na cidadezinha onde eu moro. Jesus salvou mais de 100 adolescentes. E entre eles estava eu. Foi uma época de glória, uma época de alegria, de muita unção. Os gideões nessa época entraram dentro da minha cidadezinha. Nós começamos a conhecer o avivamento. Jesus batizou quase todos nós com o Espírito Santo no mesmo mês. Era uma glória sem tamanho. Lemos a mesma Bíblia. Cantamos os mesmos louvores, usamos a mesma harpa, vimos os mesmos pregadores, fomos aos mesmos congressos, participamos das mesmas vigílias, evangelizamos a mesma cidade. A pergunta que fica é: por que eu fui e os outros 99 ainda estão lá? Porque entre uma multidão dessa sempre se destaca um ou dois. Aí alguém vai dizer: não, foi Deus que escolheu aquele ali. Eu tenho dificuldade nisso. Ele escolhe para salvar. Não fosse vós que escolhestes a mim, eu escolhi vocês. Agora vocês é que sabem até onde podem ir. Vocês é que determinam o que querem. Eu tenho 3 filhas, Karen, Kathleen e Camille. Morreria pelas 3, talvez mataria pelas 3. Se você passar um dia na minha casa, no final do dia você vai dizer: pastor, o senhor gosta mais da pequenininha, né? Da Camille. E eu sempre pergunto: por que você diz isso? Ah, porque o senhor está sempre com ela, o senhor assiste filme com ela, o senhor é carinhoso com ela, o senhor brinca com ela, o senhor canta com ela. Quando a pessoa termina de dizer, eu digo assim: não, você teve uma visão errada. Não sou eu que fico com ela, é ela que fica comigo. Não sou eu que vou atrás dela, é ela que vem atrás de mim. As 3 filhas são amorosas e carinhosas, mas a pequenininha, ainda hoje, que já não é mais tão pequenininha, quando eu estou em casa, ela pula na cama e deita comigo para assistir filme comigo. Ela tem um talento que o pai tem. No último feriado que eu passei na minha cidade, a Karen, perguntei para Deus: cadê a Karen? Está em São Paulo. Cadê a Kathleen? Está com as amiguinhas. Cadê a Camille? Está lá na igreja. Se ela chegar aqui em 5 minutos, ela domina essa multidão toda. Há dentro dela uma chamada. Aí você pergunta para ela: por que você é assim? Ela disse assim: eu olhei para o senhor, papai, e quis ser igual ao senhor. Você consegue entender? Não é o pai que escolhe um filho para ser diferente, é o filho que escolhe estar mais perto do pai. Eu vou repetir: se você esperar Deus sair do céu, trazer um missionário, um profeta lá da Conchinchina, para ir aí no banco, catar você, sacudir e dizer: acorda, eu tenho um plano na sua vida, você nunca irá a lugar nenhum. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer o contrário. Deus quer que numa noite como essa você surpreenda Ele.
Você saia do meio do banco, se jogue no chão, grite: ah, pastor, mas vão me chamar de louco. E quem foi que disse que Deus usa gente normal? Quem foi que disse que Deus usa gente normal? Ei, quem foi que disse que Deus usa gente equilibrada? Quem foi que disse que Deus usa gente comum? Deus não usa gente comum. Deus tem dificuldade em usar pessoas que são tímidas. Eu disse e repito, porque o tímido não acredita nele mesmo. Se você não acreditar na sua história, ninguém vai acreditar em você. Se você ficar negando as chamadas que você tem, as oportunidades que te dão, você nunca irá a lugar nenhum. Essa história de membro de banco só existe na sua cabeça. Membro de banco é verniz, prego, tinta, madeira, pano, ferro. Você é membro do corpo de Jesus Cristo. O Senhor não te chamou para ficar aí eternamente assentado no banco e falando amém, amém, levantando. Gente, eu estou cansado desses cultos robotizados. Eu estou cansado de pregar para ciborgues. Sabe o que é um ciborgue? É meio homem, meio robô. Você fala para a pessoa: fica em pé, ela fica, senta, vira para a esquerda, vira para a direita, sorri, chora. Chega disso. Deus quer liberdade num ambiente como esse. Eu estou sentindo falta daqueles crentes maluquinhos aqui de Framingham. Geralmente são 2 ou 3, mas eles fazem a festa. O Senhor te trouxe nesta noite porque Ele quer que você vá além da especialidade. O Senhor quer que você vá além da amizade. O Senhor quer que você seja íntimo dEle. Tem alguém que gostaria de ser íntimo de Deus aqui? Mas de que jeito? Desse jeito que você está aí? Como é que você pode ser íntimo de Deus do jeito que você está? Reage pelo amor de Deus. Anima-te pelo amor de Deus. Por que é que você acha que eu deixei meu compromisso na África para estar com os gideões missionários da última hora? Por que é que você acha que eu deixei tudo, deixei minhas atividades no Brasil para ficar aqui? Porque eu sei o que pode acontecer num culto como esse. Eu sei o que Deus pode fazer na vida de um ser humano numa reunião como essa. Porque foi numa reunião como essa que eu nasci espiritualmente. Foi acreditando em palavras como essa que eu fui arrancado de trás das malhadas e o Senhor me colocou em destaque. E os meus sonhos não acabaram. Quem viver ainda vai ver. Quem viver verá. Você um dia vai ter orgulho e vai dizer assim: eu tenho uma foto com o presidente da República do Brasil. Eu tenho fé. Pode não acontecer, mas isso não me impede de acreditar. Eu nunca deixei que esses crentes coveiros de igreja, que aqui em Framingham não tem, só tem lá em Orlândia, na minha igreja onde eu pastoreio, e eu estou tentando excluir eles, mas não tem jeito. Um monte de crente morto, um monte de crente que não faz nada e não acredita em mais nada. E ao invés de ajudar aqueles que estão chegando empolgados, eles falam assim: não, meu filho, que eu já fui desse jeito, vai chegar uma hora que a sua ficha vai cair. Eu repreendo esse espírito maligno. Eu profetizo que o Senhor Deus vai te dar um final de ano abastado e abençoado nessa terra. Haverão cultos aqui até o dia 31 de dezembro que você vai pular igual pipoca na panela. Haverá cultos aqui em que a voz do Senhor vai estrondar no seu ouvido. Eu creio em visões, eu creio em sonhos, eu creio em milagres. Alguém acredita em milagre aqui? Então, por gentileza, levante a mão direita de novo. Agarra a pessoa agora com vontade. Agarra ela, põe ela de pé para mim. Chacoalha a pessoa de novo, chacoalha ela e diga: o que é que você quer de Deus, amigo? O que é que você espera na sua vida? Vai ficar sentado, parado, esperando a carruagem passar? Vai ficar ouvindo derrotados? Acredite em você, você não é normal. Existe uma potência, uma glória de Deus dentro de você. Você é uma ogiva nuclear, que quando Jesus explodir ela, todos os demônios que oprimem a sua vida vão cair por terra. Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho vão voltar para o inferno de ré. E quem viver verá. Quem viver verá, para ver a coroa sobre a sua cabeça. Eu estou pregando só para vitoriosos. Se tem um vitorioso aqui, não dá um grito agora não. Dá um berro de glória a Deus dentro desse lugar aqui. Pegue na mão de quem está do seu lado. Eu ouvi uma frase essa semana, vindo para cá, no avião, assistindo um filme do X-Men. O professor Xavier disse uma frase ao Magneto. Ele disse assim ao Magneto: não é porque uma pessoa cai no meio do caminho que ela se perde para sempre. O que cai pode se levantar. A primeira vez que eu preguei no ministério de Boston, pense num fiasco.
Pense numa tribulação. Nas congregações foi uma benção. Quando eu fui pregar perto do apóstolo Uriel, eu falei uma besteira. Eu fui arrumar uma história com uns anjos. E eu arrumei uns anjos negros. E tinha um pastor no púlpito que achou que aquilo foi uma falta de raciocínio da minha parte. Pense num culto que caiu uma tristeza. Eu falei, meu Deus, eu não prego nunca mais aqui. O Dery me chamou num canto e falou assim, ô Quen, vem cá. Você não pode falar assim. Você não pode falar dessas coisas, isso pode ser ruim. Se fosse no Brasil, eu tinha sido congelado, colocado numa geladeira e acabado a minha vida. Ele me deixou pregar no dia seguinte. Também eu subi o monte, jejuei. Naquela noite Jesus batizou uns 30 com o Espírito Santo. Salvou a ficha. Mas por quê? Porque não é por causa de uma derrota que você perdeu a guerra. Não é porque você teve uma tentativa e não deu certo que você vai desistir de tudo. Não é porque você veio e não funcionou que você deve deixar de sonhar. Se aproxime de Jesus. Seja amigo dele. Seja íntimo dele nesta noite. Deixa ele colocar você debaixo dos ombros. E não importa o que falem. Deixem falar que você é louco, desequilibrado, maluco, transtornado. Deixem falar o que quiserem. Você não está fazendo para homens, está fazendo para ele. E feche os seus olhos. Senhor, enche esta casa, Pai. Enche essa casa nesta noite de sábado aqui em Framingham. Senhor, eu já vi esse templo ser sacudido pela sua presença. E só pela sua presença. Não precisa de homens, não precisa de homens para soprar, nem para jogar paletó, nem nada. Só a sua presença nos basta. Senhor Jesus, comece a tocar naqueles que são especiais. Mas também toque naqueles que são amigos. E se tiver algum íntimo seu aqui, meu Deus, cata ele pelo colarinho. Faz esse lugar tremer diante da sua presença. Porque nós não podemos sair daqui do jeito que entramos. Senhor, a nossa rede está vazia. Queremos peixes. Dá uma palavra apenas. Uma palavra sua e tudo vai mudar, meu Pai. Senhor, eu estou pregando nessa noite para homens e mulheres que tiveram um ano violento, um ano ruim, um ano de seca, um ano de miséria, de tribulação. Dado o inverno do ano passado, ainda houve reflexos sobre esse ano, e os seus filhos estão quase desmaiando. Mas o Senhor trouxe eles nesta noite aqui. O mundo lá fora grita crise, aqui dentro nós gritamos Cristo. E é esse Cristo que vai nos socorrer. Senhor, eu quero ser surpreendido antes do dia 31 de dezembro. E quero que a Revival Church eu também seja revestida de uma autoridade e surpreendida pela sua presença. Deus, eu vou fazer uma chamada de altar agora. Me dá graça. Solte a mão do seu irmão, por favor. De cabeça baixa ainda. Eu quero aqui perto de mim só homens e mulheres que tiveram um ano horrível. Que você está chegando no final do ano, não está nem acreditando que você está chegando vivo. Alguém que tem coragem de dizer assim, pastor, eu passei por violência, por ventos, por tempestades. Eu até pensei que o Senhor nem estava mais comigo no barco. Mas eu quero deixar de ser só mais um. Eu quero ser alguém que seja amigo dele. Eu quero ser íntimo dele. E o que a pessoa vai fazer, pastor? Eu quero você aqui perto de mim. Só um louco pode orar por um outro louco. Só alguém que conhece Deus pode orar por aqueles que querem conhecer Deus. Se você tiver coragem de sair do seu lugar e vir aqui, eu vou orar pela sua vida nessa noite. E você vai ver o que o meu Deus vai fazer com você antes do ano terminar. Faltam poucos dias. Pastor, mas se eu for aí, o que é que vão falar de mim? Você vai ainda dar atenção porque os outros vão falar de você? Ninguém paga a sua conta, rapaz. Ninguém ajuda você quando você está no vento. Vem, isso. Toca agora com vontade. Agora é hora de tocar com vontade esse teclado aí. Isso. Isso. Aliás, eu queria fazer um pedido para que o trio de cantoras que estão aqui, Elaine, a Arielle e a Juliana, pudesse vir aqui e entoar um hino junto, vocês três, enquanto eu estou recepcionando aqui homens e mulheres de guerra. Venha, venha sem medo. Venha, não tenha medo, não fique constrangido. Venha. Pastor, eu já fui quantas vezes aí? Quem sabe hoje você vem e fica. Vem. Deixa de ser só um especial. Venha ser amigo, venha ser íntimo dele. Isso, venha falando em línguas. Força, meu jornalista.
força, mais tem Deus para dar do que o diabo para roubar. Esta é a palavra que tem estado no meu coração. Venha, isso, venha. O aniversariante daqui a uns dias do Natal é Jesus, mas ele vai te dar um presente nessa noite. Isso, mais alguém vai vir? Dou-lhe uma, vai perder a chance, vai continuar no orgulho. Dou-lhe duas. Quando eu encerrar a chamada, aí não venha mais, porque aí você esperou demais para vir. Isso, venha, isso, garoto, venha, 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 venha. Glória a Deus, glória a Deus. Isso, Deus é fiel. Isso, as pessoas estão vindo. Incline a sua cabeça. E agora eu vou fazer um pedido extra. Todos os que permanecem é porque estão tendo um dia abençoado e um ano próspero. E eu queria que você viesse aqui e orasse com um desses irmãos. Queria que você ajudasse essas pessoas a carregarem a sua cruz nessa noite. Você teria coragem de fazer isso? Pelo menos isso? Sair do seu lugar e vir aqui orar com um deles. Pastor, mas eu não conheço. Melhor ainda, você não vai precisar pular em cima deles, quebrar o pescoço deles, nada. Você só vai abraçar. Deixa eles sentirem que não estão sozinhos aqui nesse lugar, que não estão sozinhos aqui nesse país. Isso. Glória a Deus, tem pessoas vindo me ajudar. Glória a Deus, venham. Isso, eu preciso de mulheres aqui, mulheres cheias do Espírito Santo, para virem aqui à frente me ajudar a orar. Isso, a nossa equipe, a equipe dos Gideões, nossos pastores. Obrigado, pastor Reuel, está trazendo a turma toda. Nós vamos orar. Oh Deus de Israel, está nascendo uma nova geração nesta noite. Está nascendo uma geração de homens e mulheres que vão deixar de ser só amigos para serem íntimos dele nesta noite. Murche a barriga, estufe o peito. Olhe nos olhos do irmão do seu lado. Se não tiver vermelho, enfie o dedo no olho dele. Diga para ele: eu quero ser íntimo de Deus. Quem quer ser íntimo de Deus aqui nesse lugar? Deixa eu ver. É possível. É possível.